Estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus, gravando a nossa primeira aula da nova matéria, Os Evangelhos, curso básico em Teologia, Academia Bíblica Bereia, isso mesmo. Hoje é a primeira aula da nova matéria, Os Evangelhos, turma das quintas-feiras, curso básico em Teologia. Hoje é quinta-feira, 1 de dezembro de 2022, em 30 dias acabou este ano difícil no mundo de 2022, graças a Deus, até que nos ajudou o Senhor. Pelo que eu vejo, todos já receberam as suas apostilas, amém? Todos receberam? Sim. Graças a Deus, louvados. Eu estou correndo que deu um doido para vocês não ficarem sem apostila. Fico feliz que todos receberam. Estou devendo, eu sei que a divulgação das notas de vocês, realmente para mim está sendo muito difícil. Eu creio que já na próxima semana a poeira vai abaixar um pouco, né? Porque são 2 semanas que eu fico imprimindo direto apostilas. Então, aí eu tive esses pequenos probleminhas, né? E tive que, então, enfim, mas na próxima semana eu creio que já vai estar um pouquinho menos pesado e eu já vou estar liberando as notas para os nossos estimados irmãos. Eu vou enviar também para vocês um grupo de slides, os quais eu vou apresentar em todas as aulas, tá? Vou procurar fazer isso entre amanhã e domingo. Aí vocês salvem esses slides. Eu também já vou mandar no grupo dos alunos do WhatsApp, para vocês sempre terem os slides, tanto nos e-mails, como no grupo do WhatsApp. Alguém aqui já tentou salvar arquivo PDF quando postado em grupos do WhatsApp? Alguém aqui já tentou salvar? Já. Isso, então eu já vou mandar dos dois lados, tanto para o e-mail de vocês, como no grupo do WhatsApp, né? Aí vocês procurem salvar ou de um lado ou de outro, mas esses slides são importantíssimos que vocês o tenham. Vamos lá, então? Vamos começar apresentando já os slides para nós termos a visão. Isto, deixa eu ver aqui. Ok, todos estão enxergando os slides? Todos estão enxergando? Todos? Isto, vamos então. Esta é a visão dos 4 evangelhos. E ela tem uma representação curiosa, né? Com 4 animais. Leão, representando o evangelho de Mateus. Marcos, representando o evangelho, aliás, o boi ou touro, representando o evangelho de Marcos, o homem ou o anjo, representando o evangelho de Lucas, e a águia, representando o evangelho de João. Então, leão, boi ou touro, homem ou anjo, e João. Mas o porquê disto? Vamos lá. É importante entendermos o porquê. Desculpe. Perdão, teve um probleminha aqui de sincronismo, eu vou voltar. Isto. Ok. O porquê disso, então? O Evangelho de Mateus, ele tem essa representação, por quê? O leão, porque o leão representa a força e autoridade real. O Evangelho de Mateus foi escrito para uma audiência judaica. Menciona muito o Antigo Testamento, revela Jesus como o Messias. No Evangelho de Marcos, a sua representação é de um boi ou touro. E por que boi ou touro? Porque representa o serviço e o poder. O Evangelho de Marcos foi escrito para uma audiência gentia, em especial para os romanos. Revela Jesus como o servo que ministra as necessidades físicas e espirituais dos outros. Lucas, representado por um homem ou anjo, e representa a sabedoria e o caráter, escrito para uma audiência gentia, em especial para os gregos. Revela Jesus como o compassivo Salvador
do mundo. E aí temos a águia representando, né, ou apontando para o Evangelho de João, que representa a divindade ou deidade, escrito para uma audiência seleta, no caso a igreja. Revela Jesus como Deus revelado homem através de 7 sinais miraculosos. Então, esta é a razão que os 4 evangelhos têm essa representação destes animais. Mateus, leão; Marcos, boi ou touro; Lucas, homem ou anjo; João, a águia. Vamos lá. A palavra evangelho, ela é derivada do grego e é formada pela união de 2 termos. Eu, não é a forma como se escreve no grego, e a forma como se pronuncia, e a palavra angélia. A palavra angélia é a forma como se escreve no grego e a maneira como se pronuncia, que significa mensagem nova. Então, o evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. É interessante, né? Já de início, já termos esta visão. Os evangelhos sinópticos. Vamos entender o que é isso aqui, ó. O termo sinóptico é derivado do grego e quer dizer visão conjunta. Ele é atribuído ao conjunto dos 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Então, somente Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinópticos. Por quê? Justamente porque nestes livros há uma semelhança ou uma visão conjunta sobre os fatos históricos. O Evangelho segundo João não é incluso no sinóptico, apesar de ser considerado um evangelho, porque a sua abordagem é do ponto de vista divino de Jesus. João dá mais ênfase ao Jesus divino que ao Jesus histórico, como fazem os sinópticos. J.J. Griesbach, em sua edição do Novo Testamento grego, que foi publicado entre 1774 e 1778, foi quem chamou os 3 evangelhos pela primeira vez de sinópticos. Por se tratar de registro dos mesmos episódios, devemos buscar as informações contidas nos 3 registros, e assim teremos uma visão ampla da situação de acordo com todos os pontos de vista. Vamos aqui voltar. Isto, ok. Vamos, então, entrar na apostila, porque só quis dar esta pequena visão geral, ou essa pequena visão introdutória. Por que 4 evangelhos? É o que acabamos exatamente de falar. Mateus. Mateus foi escrito para os judeus. Anote aí, isso é interessante, né? Eu não sei se vocês já leram, já ouviram pregações ou estudos bíblicos sobre este assunto. A Palestina, tá? E na época a nação de Israel estava debaixo da dominação do Império Romano, ou seja, na época da redação dos 4 evangelhos. Quantos de vocês sabiam disso? Que na época da redação dos 4 evangelhos, que é o tempo do ministério de Jesus, Israel estava debaixo da dominação romana. Quantos de vocês sabiam disso? Os romanos dominavam aquela região, então eles eram o governo predominante. Então Israel não era uma nação independente, ela estava debaixo de uma dominação romana. Pelo fato que os romanos eram os donos da terra, né, de toda a Palestina, de todo Israel, e mais, né, de um território gigantesco de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né, que era o tamanho do Império Romano aproximadamente, era normal que o Império Romano contratasse indivíduos daquelas nações conquistadas para trabalharem como seus funcionários. O problema é que ali em Israel criou-se uma polêmica, um terrível conflito. Por quê? Porque os romanos eles precisavam de homens de confiança e que pudessem ser os seus coletores de impostos, né? Porque as nações debaixo do Império Romano elas eram
obrigadas a pagarem impostos. E no caso dos judeus, não era diferente. Então, o Império Romano precisou ter funcionários de confiança que fossem os seus coletores de impostos. Esses coletores de impostos, na cultura judaica, foram os publicanos. Em geral, quando um israelita, um judeu, era contratado para ser um publicano, o Império Romano dava uma regalia a esses funcionários contratados, dava a eles o direito da nacionalidade ou da cidadania romana. Com esse direito, também eles adquiriam o direito de ter um nome judeu, que era o seu nome de nascimento, e um nome romano, ou mesmo grego, porque também os que pertenciam à Grécia estavam debaixo da dominação romana. Por que eu estou citando esses detalhezinhos? Porque, originalmente, o autor do primeiro evangelho, Mateus, tinha o seu nome judeu, Levi. Está aqui, Levi havia sido um publicano judeu que servia ao Império Romano cobrando impostos dos seus compatriotas. Diante disso, 97% da nação judaica ou israelita tinha na pessoa dos publicanos como o quê? Como traidor, porque não faz sentido, se a gente olhar pelo lado lógico da coisa. Como é que um judeu, debaixo da autoridade de Roma, se entrega ao luxo de ser funcionário, e isso constitui um tipo de uma traição? Estão me entendendo? Então, a nação se sentia traída em ver compatriotas trabalhando para os romanos. Eles não entendiam isso como uma profissão. Pior ainda, né? Sendo coletor de impostos, né? Porque os impostos que os romanos cobravam eram muito, mas muito pesados. Ok. Consequentemente, então, Mateus é o seu nome romano, né? Levi é o seu nome judeu e Mateus é o seu nome romano. Passou a ser chamado Mateus, está lá em Mateus 9:9, e a forma de Mateus é a forma abreviada de Matatias. Matatias quer dizer presente de Deus, porque isto era importante para a sua nova identidade de redimido e, ao mesmo tempo, reafirmava que ele era parte do povo de Deus. Quando chamado, Mateus, olha, interessante, abandonou tudo para seguir o mestre. E fica bem claro, antes de eu prosseguir, só por uma curiosidade, os coletores de impostos ganhavam muito dinheiro, porque eles roubavam o povo, e o Império Romano, reconhecendo esse trabalho de corrupção, né, porque havia uma corrupção violenta. Não pense que corrupção é uma coisa nova no Brasil, na Argentina, nos países que hoje conhecemos. A corrupção é uma coisa antiquíssima, antiquíssima. Vem de milhares de anos antes de Cristo. Mas os publicanos geralmente ganhavam de 500 a 600 ciclos de prata por mês, trazendo em dólares, em valores atuais, seriam de 30 a 40 mil dólares por mês. Pensa comigo, 30 mil dólares é um saláriozinho bom por mês, não? É como se estivesse ganhando mais de 7.500 dólares por semana. E isso era o que ganhava um publicano. Oh, gente, parece os deputados, senadores do nosso Brasil. Quietinho, sem comentários com respeito a isso. E o povo, por isso que o povo odiava, né, aos publicanos e, sobretudo, aqueles que eram judeus. Mas olha o interessante, o que mais me chama a atenção, quando eu estudei esse fato há pelo menos uns 45, 47 anos, me impactou. Mateus tinha tudo de ser um camarada bilionário. Aí vem Jesus e chama Mateus, segue-me. Ou vocês pensam que Mateus ficou com o trabalho de publicano? Não, chutou tudo. Pensa, irmão Kleber, hoje ganhamos 40 mil dólares por mês. Aí vem Jesus, segue-me. Senhor, tem negócio, eu estou ganhando 40 mil. Kleber, segue-me. Mateus, em momento nenhum, interessante, a Bíblia não registra que Mateus titubeou, pensou duas vezes. A Bíblia diz que Mateus, o seguiu. Pare para pensar, gente. Quem de nós faríamos isso hoje? Não quero colocar dúvida na sua cabeça e no seu coração.
Quem de nós faríamos isso hoje? Abandonar um trabalho que renderia 30 ou 40 mil dólares por mês para seguir ao Senhor, ao Mestre, ao Salvador, Jesus Cristo. É um negócio desafiante, concorda comigo? Super desafiante. Provando o quê? Que realmente o encontro de Jesus com Mateus foi para transformar. Se Mateus não tivesse sido um homem transformado, ele iria negociar. Senhor, Jesus, é o seguinte, eu tenho um bom trabalho, tenho uma boa posição, não é justo, mas a Bíblia não deixou nenhuma sombra de dúvida que Mateus seguiu a Jesus. E o foco do Evangelho de Mateus, qual é? É apresentar os ensinos de Jesus. Vocês já observaram que a maioria das parábolas que Jesus deixou, elas estão registradas no Evangelho de Mateus? Não sei se vocês já leram. Quem de vocês já leu os 4 evangelhos ao mesmo tempo? Ou pelo menos de forma separada? Alguém já conseguiu ler os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João? Quem já leu? O Wincy já leu? Todos vocês. Então, vocês têm uma ideia, não é? Que o conteúdo do Evangelho de Mateus, ele se ocupa em trazer muitas parábolas e, consequentemente, muitos ensinos. Em outras palavras, o foco de Mateus é apresentar os ensinos de Jesus. E nós vemos isso também, olha só, nos exemplos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, só ele ocupa 3 capítulos, 5, 6 e 7. E o capítulo 6 entra a oração do Pai Nosso, que é a oração padrão, na verdade, que temos que aprender a como orar. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E a oração do Pai Nosso, ela entra com esse padrão. Vários elementos dentro do Evangelho de Mateus confirmam ter sido escrito para judeus. Isso aqui é importante, se você puder, fazer um highlightzinho importante. Alguém um dia vai perguntar, ei, por que você alega, por que você afirma que o Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus? Por causa das evidências internas. Quais seriam essas evidências internas? Nós temos três, preste atenção. Primeira evidência, dos 4 evangelhos, só Mateus utiliza a expressão reino dos céus. Olha que curioso. Onde nos outros evangelhos, outros dizem reino de Deus. Marcos, Lucas e João vai bater muito na tecla de reino de Deus, mas Mateus não. Mateus enfatiza em quase todos os seus 28 capítulos a expressão reino dos céus. Por quê? Preste atenção, isso é significativo. Porque no judaísmo há um grande cuidado no uso do nome Deus. Não sei se vocês sabem, o judeu considera muito o uso do nome Deus. O judeu não pronuncia, quando lê na Torá, ou seja, nos escritos em hebraico, o nome Deus, que seria Yahweh. Mas eles consideram Êxodo capítulo 20, verso 4, de uma maneira muito séria, que diz lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles levam muito a sério, mais do que nós, cristãos, acredite, muito a sério. Então, quando eles leem esse nome em hebraico, como essa pronúncia se perdeu ao longo dos séculos, eles têm medo de cometerem o pecado do perjúrio ou da blasfêmia. Então, eles leem, mas não pronunciam. Eles substituem por Adonai, por Elohim, mas nunca vão pronunciar Yahweh, porque ao longo dos séculos este nome, que é representado por 4 letras hebraicas, que é o YHWH, se perdeu ao longo dos séculos. Esta é a razão por que a expressão reino dos céus, ela aparece com mais frequência no Evangelho de Mateus do que reino de Deus. Porém, anotem, existem apenas 4 versículos que fazem essa exceção. Está aqui eles. Mateus 12, 28, Mateus 19, 24
em Mateus 21, 31, 43. São os 4 únicos versículos que trazem a expressão reino de Deus, porque são situações totalmente excepcionais, que não obedecem à regrinha básica do que é constituído dentro do Evangelho de Mateus. Outro detalhe que não estou aqui mencionando, mas se você quiser anotar em algum lugarzinho da apostila, é o único evangelho que menciona 55 vezes a palavra reino. Então, a palavra reino ela é mencionada 55 vezes. 55 vezes. Segunda evidência que este evangelho foi escrito para uma audiência de judeus. Este evangelho começa com a genealogia de Abraão até Davi e deste até Jesus. Preste atenção como é interessante isto aqui. E também é o que mais usa a expressão filho de Davi, que significava para os judeus ser ele o Cristo, o ungido, porque havia a promessa de que o Messias viria da linhagem de Davi. Então, uma outra evidência que esse evangelho foi escrito para os judeus é a expressão filho de Davi, porque a genealogia de Jesus, se você for lá, já no início do evangelho de Mateus, ela começa de Abraão e vai ter Davi. A expressão Messias, que não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro, tá? Quer dizer ungido, tá? Porque Messias é a forma hebraica, Cristo é a forma grega. O nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, a forma grega, a forma hebraica, Yoshua Hamashia, tá? Jesus quer dizer Salvador. Yoshua no hebraico, Jesus no grego, ou traduzindo nós, Jesus, ok? Já Cristo é a forma grega para Messias, forma hebraica. Ambas as palavras significam ungido. Então, procure não se esquecer. Jesus Cristo, Salvador, ungido. Outra coisa que muitos nos chama a atenção é a expressão filho de Davi. Alô? Nós sabemos que Jesus, biologicamente, não era filho de Davi. Entre aspas, dá a entender, dá, mas não é. Filho biológico de José. Mas sabemos que nem de José, Jesus era filho biológico. Quantos sabiam disso? Que Jesus não era filho biológico de José, uma vez que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, a expressão filho de Davi, por quê? Quer dizer descendente ou da linhagem de Davi. Por isso que lá em Mateus, o cego Bartimeu, o cego de Jericó, grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Está querendo reconhecer na pessoa de Jesus o seguinte: tu és o Messias, tu és o descendente prometido por Davi, tenha misericórdia de mim. Então, procure não se esquecer que essa expressão, ela declara abertamente que Jesus era descendente de Davi e, consequentemente, o Messias prometido. Agora, um detalhe que eu não sei se vocês sabiam. Os judeus até hoje, isso é uma forma da tradição, é da tradição, tá? Os judeus até hoje só consideram judeus da parte de mãe. Mas o que é um judeu e o que é um israelita? Israelita é aquele que nasce dentro do território da nação de Israel. Anote aí. Israelita é aquele que nasce nas fronteiras do país chamado Israel, lá no Oriente Médio. Judeu. Quem são os judeus? Todos os descendentes de israelitas nascidos fora do território de Israel.
Oh! Então, quem está dentro de Israel, quem nasce dentro de Israel, não é judeu. Anotaram? É israelita. Mas se tem um filho, um neto, um bisneto, um sobrinho, um primo, que nasceu fora do território, ele é considerado judeu. Irmã Isabelle tem uma pergunta. Pastor, e essa explicação está na Bíblia, não está? Em Romanos 9:6? 9:6, né? Vamos lá conferir juntos? Se a irmã Isabelle acertou, o sorriso dela vai dar 3 voltas. Eu vou explicar por quê. Meu Deus, aí o negócio vai ficar bonito. Volta, Alain, nós estamos com saudade de ti. Oh, meu Deus! E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Oh, irmã Isabelle, 50 para a senhora, meu Deus, 50. Essa varoa de Jeová está ligada, está estudando, está indo lá no profundo do mistério. Uau, irmã Isabelle, agora quase me levou a chorar. Misericórdia, 50 para começar. Vocês começaram a responder algumas perguntinhas aí, eu vou isentar aí, acho que 2 de vocês ou 3 da provinha dessa matéria. Parabéns, irmã Isabelle. Começou com 2 pés direitos nesta matéria. Anote ali, ó, Romanos 9:6, é a resposta. Pelo amor do Pai. Tá ligada, irmã Isabelle. Romanos 9:6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Eu não sou israelita, sou judeu, porque nasci no Brasil, mas sou de descendência israelita por causa do meu bisavô. Ele sim, nasceu em Aco, norte de Israel. Aí depois, meu avô, né, que nasceu na Espanha, meu pai, que nasceu no Brasil, e eu nasci no Brasil, mas eu sou considerado judeu. Porém, aos olhos dos judeus religiosos, eu não sou nada, porque para eu ser considerado judeu, isso do lado religioso, eu teria que vir do lado de mãe, e não do lado de pai. Tem outra questãozinha curiosa, eu teria que vir do lado de mãe, e não de pai, porque a mãe, a semente da mãe é que determina a genética da cidadania ou da nacionalidade judaica. Se olharmos... Sim. Repete para mim o versículo que você falou aí. Romanos, capítulo 9. Não, lê o versículo na sua versão. Eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, que diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Esta é a Almeida Revista Atualizada. A Almeida, deixa eu abrir aqui uma outra versão, a corrigida, traz um pouquinho diferente. Deixa eu abrir a Almeida corrigida. Nós temos que, na medida do possível, fazer comparações com entre 2 até 3 versões que nos ajudam a entender. A Almeida Revista Corrigida diz: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Quase parecido. Tende não ser com a versão que a irmã está usando, mas se for um pouquinho mais diferente dessas duas, então tem que ser considerado o porquê dessa versão. É porque me deu uma dúvida aqui, porque na minha está falando, bem, então as promessas de Deus a Israel ficaram sem valor? Naturalmente que não. Nem todo aquele que é nascido de família judaica é verdadeiramente judeu. Aí, okay, no caso... a irmã deve estar lendo a Nova Versão Internacional. Dê uma olhadinha qual a sua versão. Esse é o probleminha da Nova Versão Internacional. Entenda o que eu vou dizer aqui agora. Eu já falei isso em outras turmas. A NVI, ela é interessante para fazer comparações, mas não para usá-la para estudo bíblico, porque ela distorce sensivelmente o texto original. Porque eu fiquei na dúvida aqui, porque
Aqui tirou todo o sentido que você falou sobre o judeu. Exato. Esse é o problema da NVI. Eu quero acreditar que a irmã está usando a NVI. Esse é o problema. Eu uso outra para estudo, só que essa daqui é a que eu bato mais, tipo, para ficar rodando pela casa. Isso. Foi bom saber. Minha sugestão, procure sempre nas nossas aulas ter as duas abertas. É interessante. As duas versões, né? Eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, mas é aqui importante... tirou todo o sentido da palavra. Esse, repito, é o probleminha da NVI. Ela é boa para trazer um esclarecimento em algumas partes, mas em outras, como a irmã mesmo constatou agora, ela tira todo o sentido e distorce. Só bem rapidinho, um outro exemplo do problema da NVI. Quando nós abrimos lá em Mateus capítulo 26, verso 26, a NVI traz o seguinte, quando está Jesus, né, comendo a Páscoa com os judeus e instituindo a ceia do Senhor. Ele diz o seguinte, lá na NVI, Mateus 26, 26. Este é o meu corpo que é partido por vós. Olha só o que diz. Este. Já nas traduções tradicionais diz isto. Por que a NVI diz este? E nas outras diz isto, porque a NVI é de cunho ecumênico. Muita gente não sabe disto. Espíritas, católicos, budistas, kardecistas se uniram em 1979 e criaram a nova versão internacional. Em inglês ela não distorce tanto, mas português e espanhol é terrível, ela distorce demais, porque ela foi feita para ser uma tradução de cunho ecumênico, ou seja, para atender estas religiões. E esta expressão, este é o meu corpo, atende a uma doutrina da Igreja Católica, chamada transubstanciação. Alguns de vocês já foram católicos antes? Sim ou não? Alguns aí foram católicos? Se você que foi católico, você se lembra que no dia da hóstia, a hóstia ela é dada e você não morde como nós mordemos o pão. Ela dissolve da língua. Porque os católicos, eles creem piamente que quando você coloca a hóstia na boca, o corpo de Jesus se transforma ali na sua boca. Por isso que ela é feita de um componente que dissolva dentro da sua boca. Porque se você ficar assim, ó, você vai estar comendo literalmente o corpo de Jesus. Aí você vai estar sendo um canibal. E também não se toma o vinho. Olha só, é só o sacerdote na Igreja Católica que toma o vinho. O povo em si não toma, porque isso é um rito babilônico. Era só o sacerdote que participava da tomada do sangue do animal. Isso é uma longa história, né? Mas os católicos creem na transubstanciação, que a hóstia e os vinhos, que representam o corpo e o sangue, ali, ó, se transformam literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Lutero ensinou-nos o que é a consubstanciação. Isto é um símbolo. O corpo simboliza o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue de Jesus. Irmã Isabelle. Pastor, não é dentro que eu estudo, pastor amigo meu que mora comigo, e ele me indica a Bíblia, a mensagem para estudo. Esse versículo fala, o problema antigo, para começar, nem todos os israelitas fisicamente são israelitas espiritualmente. Por exemplo, é uma maneira mais fácil de estudar também. A maneira dela. A Bíblia, a mensagem, ela é também uma paráfrase, porém ela não é tão distorsiva como a NVI. Então, a NVI, se a irmã for usar, continue usando, mas tendo ao lado uma outra tradução que dê mais apoio, tá? É porque a NVI é uma paráfrase, a mensagem é uma paráfrase, a NLTH é uma paráfrase. Mas só uma dúvida, já que a gente entrou nesse assunto, qual o livro, ou não sei, que você me indicaria que eu consigo ir nas palavras no original? Ok, existe uma obra, ela é a melhor obra em língua portuguesa, mas ela tem um pequeno probleminha.
saber como usar essa obra. Ela é a melhor. Ela chama-se Bíblia Palavra-Chave. Bíblia, posso até postar aqui para os irmãos, né, a capa. O probleminha é saber usar essa Bíblia. Ela tem uma espécie de um manual de instruções. Lá no fundo, no final da Bíblia, tem uma espécie de apêndice, né? Que é um suplemento que ajuda ao leitor a usar essa Bíblia. Mas ela é uma Bíblia maravilhosa. Ela Mas traz palavra... eu digo Sim. assim, pastor, essa daqui eu vou anotar, eu vou procurar, mas eu digo assim, porque eu estou fazendo outros cursos e às vezes na aula eu tenho uma professora que ela fala algum versículo, daí ela traz o significado exatamente na palavra do grego. E daí ela vai dar o significado, o que significa, tipo assim, aquela palavra, vamos supor, o evangelho. Aí ela fala, tipo, o que A significa palavra essa evangelho palavra? é o angelion, é boas novas. Do grego é o angelion. Perfeito. Isso, aí ela dá o significado. Aonde que eu encontro esse material que eu consigo ver, tipo, as palavras, tipo, fosse um dicionário? Bíblia Palavra-Chave. Eu vou fazer a Então tá bom. postagem. Ela é uma Bíblia Ok. cara. Ela é por menos de $100 vocês não encontram. É um material muito bom, mas, repito, ela é um pouquinho complexa de ser manuseada, porque ela é uma Bíblia para ser estudada para pessoas que estão no médio e no bacharel em teologia, que não impede, claro, vocês terem, desde que vocês possam entender o manuseio dela. Ela é riquíssima, riquíssima. É bom, assim, para ter as duas, tipo, ter as três, talvez, na hora, né? 3, exato. Tendo as 3, a irmã vai voar longe. Vai deixar todo mundo no chinelo e no bolso. Ok? Eu vou fazer essa postagem para vocês, aí se vocês quiserem... Ela é carinha, mas é um material que você compra uma vez só na vida e vai usar a vida inteira, ok? Então, vamos lá. Já falamos, então, da segunda evidência que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. A terceira evidência, Mateus contém 12 citações ao Velho Testamento, sempre com o verbo cumprir na voz passiva, né? E esse verbo cumprir, né, já pegando o gancho que a irmã Jaqueline acabou de mencionar, ela aparece a palavra grega plerothenai. Plerothenai quer dizer feito, cumprido ou estabelecido, certo? Então, no grego é plerothenai. Aí aparece todas as citações, que são 12. Agora, interessante, né, gente? Mateus cita 55 vezes a palavra reino, o que nos leva a crer não, a entender que foi escrita para os judeus, ok? Mas também menciona o número 12. Na numerologia bíblica, o número 12 tem uma importância fenomenal. Você não é obrigado a saber, mas se você tem ideia do significado espiritual do número 12, eu falei em algumas aulas, em algumas turmas, talvez eu tenha falado aqui também, tá? E aí vocês vão entender por que Mateus menciona 12 vezes o Antigo Testamento. Alguém se lembra ou já leu em algum lugar o significado espiritual do número 12? Não. Vocês não são obrigados. O número 7 é o número da perfeição divina, porque é o somatório de 3 mais 4. 3 se refere ao céu, Pai, Filho e Espírito Santo. 4 se refere à terra, norte, sul, leste, oeste. Número 5 é o número da seleção, da graça de Deus. Número 6 é o número do homem ou da fragilidade humana. O número 8 é o número da ressurreição ou o número dos novos começos. 10, o número das coisas completas. Já o número 12 é o número do governo perfeito, da aliança perfeita. Então, anote aí, 12 é o número do governo perfeito, da aliança perfeita. Por isso, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, os 12 primeiros discípulos, os 12 primeiros apóstolos. Então, tudo que está relacionado com 12 na Bíblia fala de perfeita aliança ou de governo perfeito. Então, não podia ser diferente.
que Mateus, não é, fala do reino de Deus, não poderia ser diferente em se referir ao governo perfeito expressado no reino de Deus, ou no reino dos céus. Isto foi extremamente importante para que os judeus enxergassem a realidade espiritual do advento do Messias. Lembram-se do significado da palavra Messias? Vamos lá. Eu falei agora há pouco. Vamos ver se estão conseguindo se lembrar. Messias. É possível que eu tomei café e eu que fiquei com branco, e vocês não tomaram café e vocês não ficaram com branco? Ungido, pastor. Oi, irmã Isabelle se salvou, ungido lá, irmão Kleber também ele sabe, mas é que ele fica lá quietinho, né? O Ince é a mesma coisa. Gente, vocês estão vendo o Ince com esse chapeuzinho aqui tranquilo, dentro de alguns meses vocês vão ficar felizes. Não, isso vai estar especial, né? Não, já está, né? Uma Vanessa deve estar feliz no mundo. Oh, meu amor! Vai ter um novo layout, né? Graças a Deus. Estou ansioso. Não sou a tua esposa, não. Estou ansioso para te ver bonito, né? Eu também estou acreditando, né? Tu acha que está funcionando o mistério? Está funcionando o mistério? Está funcionando. Alô, Luiz? O teu som, tu está me ouvindo? Mas esse mistério aqui está funcionando, né? Está em bom andamento. Tá sim, pastor, tá sim, desculpa. Sim. É porque a Vanessa chegou bem na hora que você estava falando. Tá certo, tem que dar atenção à patroa. Se não der atenção à patroa, o negócio fica estranho. Não, mas tá sim, graças a Deus. Coisa boa, coisa boa. Vamos lá. Outra abordagem sobre Mateus, virando a página. Esta feita por Thielman aponta no mesmo sentido. Então, nós temos que entender todas as provas internas para que não fique nenhuma dúvida que o Evangelho de Mateus foi direcionado para os judeus. Menininha linda, né? Aí do seu lado, irmã Jaqueline. É sua menina, correto? Linda, muito linda, né? Essa boneca aí saiu de algum livro de histórias. Ela não é um ser humano, não. Olha, meu Deus, é o seu clone. Que coisa séria. Ela é. É a senhora lá atrás, no passado, e a senhora ela no futuro. Meu Deus. Igualzinha. Linda, linda. Como se chama essa boneca? Emanuela. Emanuela. Deus te abençoe, Emanuela. Deus conosco. Rostinho da mamãe. Meu Deus. Deus abençoe essa linda Não fale criança. senão que aí eu vou chorar, porque o rosto dela é redondo, gordo. Ai. Não quero fazer ela chorar, quero fazer ela rir. Deus te abençoe, Emanuela. Deus te abençoe. Vamos lá, gente, vamos lá. Outra abordagem sobre Mateus, esta feita por este teólogo, né, aponta no mesmo sentido. Olha só. O Evangelho de Mateus concentra-se no diálogo e é perceptível nas 5 linhas mestras de sua narrativa. Primeiro, Jesus cumpriu as escrituras de Israel. Então, todas as escrituras de Israel, todas as profecias ligadas à pessoa de Jesus e Israel se cumpriram. Número 2, incorporou a lei e a sabedoria, trazendo revelação melhor que a lei. Número 3, apresentou sua identidade como novo e maior Moisés. Presta atenção na perguntinha. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus seria... Perfeito, Wins. Tranquilo, Wins. Obrigado pela comunicação. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus seria ou é o maior Moisés? Tem texto. Se você se lembrar desse texto... Olha, a irmã Isabelle já está ali caçando. Se você se lembrar desse texto, eu dou o quê? 75. 75. Vamos lá. Alguém se lembra desse texto? Eu creio que eu já falei sobre este texto. Eu já falei. Está lá no Antigo Testamento. Pronto, para facilitar a vida de vocês. Alguém se lembra? Tem um texto na Bíblia que apresenta Jesus como sendo o maior Moisés. Não estão se lembrando. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Não é algo assim, aquele que vinha após mim será
Maior que eu, coisa assim? Quase, Wince, quase. Mas aí tu está falando de João Batista. Ah, tá. Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Verso 18, aí o Senhor dizendo para Moisés: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Anotem então, Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 e 18. É quando Deus fala a Moisés dizendo que iria levantar um profeta maior do que ele. Então Jesus, não é, apresenta a sua identidade como novo e maior Moisés. 4. O filho messiânico de Davi e o filho de Deus, aquele que é nascido rei dos judeus. Anote aí, a expressão messiânico, claro, ela está ligada com Messias, mas a expressão messiânico aponta para Jesus como Rei de Reis e Senhor de Senhores no seu governo de 1000 anos na Terra, no milênio. Então anote aí. Toda vez que você lê ou na Bíblia ou em algum livro ou apostila de teologia, a expressão messiânico, ela está ligada a Jesus Cristo como o Rei de toda a Terra no seu governo de 1000 anos. Perfeito. Eu sugiro, vou fazer essa postagem, se você quer entrar, estudar fundo sobre o Novo Testamento, está em um excelente livro, Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética, por Frank Tillman, Shed Publicações. Muito bom esse livro, excelente, se você quer, você não é obrigado. Mas entrar na profundidade, tá? Eu vou fazer a postagem da Bíblia Palavra-Chave, vou fazer a postagem deste livro, aí você fique bem à vontade de querer adquirir estas obras. Número 5, para fechar aqui, ó. O Evangelho de Mateus confirma a sua autoria para judeus, ou seja, a sua direção, sua redação para os judeus, porque personificou Israel. Jesus era o Israel que deveria ter sido. Israel, segundo a onisciência de Deus, rejeitaria o Messias. Deus já sabia lá da eternidade, tanto que nos prova o capítulo 11 da Epístola aos Romanos. Mas Deus nunca deixaria ou rejeitaria Israel para sempre, tanto que os seus planos vão ser cumpridos de forma plena na última parte da tribulação. Por outro lado, como em todo o Novo Testamento, há também um desmerecimento do povo de Israel, porque mesmo tendo sido escolhido o povo da promessa, tornou-se reprovável. Ou seja, Israel foi escolhido para ser o povo que representaria Deus na terra. Só que ocorre o problema. 3 situações levam Israel a se tornar irreprovável diante dos olhos do Senhor. Embora, repito, o Evangelho de Mateus foi todo canalizado, escrito para a nação de Israel, claro, e nós temos aplicações na nossa vida como cristãos. Mas olha só as 3 situações que reprovaram o povo da promessa. Número 1, contra o judaísmo. Mateus capítulo 23 é um veemente desabafo do mestre contra os líderes judaicos da época e sua falsa religiosidade. Os fariseus, né? Eles eram esses hipócritas, como ele mesmo diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eles eram legalistas, eles valorizavam mais a letra do que o próprio poder da palavra, o poder do Espírito. Número 2, Mateus também afirma categoricamente que os gentios salvos substituirão judeus no reino dos céus. A Escritura diz que a salvação vem primeiramente do e para os judeus. Mas aqui em Mateus 8, 11 e 12 diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares
à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Interessantíssimo isso, entendeu? Então, Mateus deixa bem claro, né? Salvação é para os judeus, mas os judeus indo rejeitar a Jesus, claro, abre-se um leque, abre-se uma brecha para que os gentios entrem, né? Então, Deus não desmerece aos judeus, ele simplesmente fez uma inversão na ordem do seu plano para que o seu plano não fosse o quê? Frustrado. Porque Jó 42:2 nos ensina que nenhum dos planos e propósitos de nosso Deus podem ser frustrados. Agora, de todas estas três, essa aqui é a mais impressionante. Olha só, a genealogia de Mateus. Mateus 1:17. Diferente a de Lucas. Se você olhar lá em Lucas, capítulo 3, se não me trai a memória, você vai ver a genealogia de Lucas, que é do lado de José. A de Mateus é do lado de Maria. Mas o que acontece? Vamos ver se vocês se lembram. Lá no Antigo Testamento tinha uma lei que era com respeito aos casamentos. Não sei se alguém aqui consegue se lembrar. Lá no Antigo Testamento tinha uma lei. Essa lei tinha que ser seguida à ponta de faca. Se ela não fosse seguida, se tornaria uma violação. Eu já vou adiantar que lei era esta. Quantas eram as tribos de Israel? Alguém se lembra? Quantas eram as tribos de Israel? Alguém se lembra? 12. Qual era a lei com respeito ao casamento das tribos? Cada um tinha que se casar dentro da sua própria tribo. Um exemplo, se a irmã Isabelle fosse da tribo de Judá e o Alain da Naftali, deu ruim. Não iam se casar nem que a vaca cuspe e a lesma, que a vaca tussa e a lesma cuspe. Seria considerado uma profanação, porque a lei prescrevia isso. Tá? Se o irmão Kleber fosse da tribo de Issacar e a esposa dele de Benjamim, deu ruim para o irmão Kleber. Não me caso de jeito nenhum com a minha esposa, porque eram de tribos diferentes, tinham que se casar dentro da mesma tribo. Porque eu estou mencionando isso. Todos se casavam dentro das mesmas tribos a qual lhes pertencia. Todos. Mas aconteceu 2 fatos que mudou tudo isto. Primeiro, em 722 a.C., a invasão da Assíria sobre Samaria destrói o reino de Israel. Aí leva um grupo de cativeiros para a Síria. Anos mais tarde, em 586 a.C., os babilônios caem em cima de Judá, destroem Jerusalém, olha só, e levam um grupo de exilados para a Babilônia. A partir daí, olha só, gente, isso aqui é interessante, desses 2 exílios ou 2 invasões estrangeiras, as tribos de Israel começam a se misturar. Por força de necessidade, para que a semente da nação não se perdesse. Então, eles quebraram a lei, não tiveram outra opção. Por que eu estou mencionando isso? Se você olhar com atenção a genealogia de Jesus em Mateus e a de Lucas, vai descobrir que depois do exílio babilônico, exatamente depois do exílio babilônico, o lado de Maria e o lado de José fazem isso. Se encontram. Como é que é? O que era impossível acontece. Era porque o cativeiro babilônio e assírio quebrou, que gerou essa separação. Mas, pelo contrário, no que tange a genealogia de Jesus, tanto Maria como José vêm da tribo de Judá. Que coisa curiosa! Isso foi uma providência da parte de Deus, para que Jesus não deixasse de cumprir a lei, porque ele seria filho de Abraão, filho de Davi, e descendente da tribo de Judá. Agora, esse terceiro aspecto aqui dá um nó na nossa cabeça. Por quê? Já que Jesus era de linhagem real, escute essa,
Como é que Deus dá uma dessa? Como é que Deus dá uma dessa? Ele permite, na genealogia de Mateus, entrar o nome de 4 mulheres. Preste atenção. Na cultura judaica, a mulher não valia quase nada. Quase nada, quase nada. Algumas tiveram, obviamente, seu posto, seu lugar, sua importância. Mas parece que Deus está brincando com a nossa cabeça. Além de colocar 4 mulheres na sua genealogia, ele coloca 4 mulheres de vida duvidosa. Como é que é? Vamos lá. Tamar. É digno de nota que Tamar, versículo 3, Rabi, versículo 5, e Ruth, versículo 5, e Batseba, versículo 6, mencionada apenas como mulher de Urias, eram gentias, e no caso de Tamar, Rabi e Batseba, o nome de cada uma delas está ligado a casos de imoralidade. Deus tem senso de humor. Colocou 4 mulheres perigosas na sua genealogia do seu filho. Colocou uma, não é, que cometeu um ato ilícito, a nora, que teve relações sexuais com o sogro. Que doideira! Raabe, uma prostituta. Ruth, uma sacerdotisa de um deus pagão. E Batseba, uma mulher da vida, né? Que se prostituiu, que adulterou com Davi e ainda participou, entre aspas, de uma certa forma, né, do assassinato do seu esposo. Se bem que ela não foi a incitadora, mas, de uma certa forma, pisou na bola. Então, 4 mulheres que não eram suposto, ou não eram supostas estarem na genealogia de Jesus, mas o que Deus nos ensina com isso? Que Deus veio salvar os judeus que se julgavam os melhores, os justinos. Não, o nosso Deus veio salvar a todos, judeus, ímpios e gentios, né? Essas mulheres servem para lembrar o leitor de que Deus demonstrou misericórdia para os judeus, para os gentios indignos no passado, e também que o plano de Deus não pode ser frustrado pelas falhas humanas. Essa partezinha aqui eu extraí do livro da Teologia do Novo Testamento, de Roy Bizak, também outro livro que, se você quiser entrar de cabeça na profundidade do estudo do Novo Testamento, excelente livro, edições CPD, página 21. Vamos voltar, então, para nossos slides, porque na próxima aula, então, a gente vai dar prosseguimento com o Evangelho de Marcos. Vamos, então, voltar lá? Isto. Vamos entender um pouquinho, né? Antes de nós fecharmos hoje, né? Nós vamos terminar em 14 minutos, 14 minutinhos, já estamos fechando a nossa aula, nós não vamos... Gente, irmã Isabelle, peraí, só um pouquinho, irmã Isabelle. Peraí. A irmã Isabelle fez um negócio que eu não estava olhando no telefone, eu fui olhar agora, papai do céu. A irmã Isabelle está querendo isenção da prova, só pode ser. Só pode ser. Gente, olha a riqueza aqui. O que essa mulher de Deus acabou de postar? Já olharam? Está lá no grupo. Que é isso? Irmã Isabelle, não faz isso comigo, não. Isso vai... Alan, volta rápido, Alan. Sua esposa tá que tá, né? Tá com gás. Pastor, eu só tô no sal, porque olha aqui, ó. Eu tô estudando essa apostila aqui, ó. Você lembra dela? Lembro, perfeito. Olha só. Então não é novo, a gente já estudou. Quem estava na primeira matéria, não lembra? Ai. Olha, não adianta alguém querer colocar a irmã Isabelle no bolso. Vai ter irmão Kleber que se cuide. Vocês são da mesma igreja de vocês 3, né? Irmão Kleber, irmã Jaqueline, se não me engano, né? Irmã Isabelle. Meu Deus, então aí. Nós estamos com a professora Isabelle. Gente, isso aqui é uma riqueza. Eu tenho em inglês, exatamente em inglês, mas não tinha ideia que tinha isso em português. Então, alguém fez um trabalho muito lindo em ter traduzido ao português. Salvem isso aqui, por favor, salvem. Isso aqui é
uma riqueza, né? E é interessante que começa, né, com a bandeirinha de largada, né? Como fosse pole position da Fórmula 1, com Abraão. Aí vai, né? Isaac, Jacó, excelente. E aparece lá o nome, né, das mulheres, em vermelho, né? Tamar, Ruth, Raabe, Batseba, né? E Maria. Olha, gente, melhor do que isso, se possível, for até amplia, né? Amplia. Eu tenho ele no formato pôster enorme, né? Mais ou menos 2,10 metros de altura por 1,50 m de largura. Tenho dentro dele de um tubo, né? Eu não coloquei ainda na minha parede. Eu ganhei de um pastor americano, mas excelente essa obra traduzida ao português. Por isso que a irmã Isabelle está com todo o gás, porque ela já passou, de uma certa forma, na matéria síntese do Novo Testamento, então não tem como colocar ela no chinelo de jeito nenhum. Vamos então voltar de novo. Tive que interromper porque quando eu fui consultar ali no grupo, eu disse, rapaz, irmã Isabelle, tá que tá. Vamos lá, graças a Deus. Na cultura dos evangelhos eram faladas 4 línguas, 4 idiomas: o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Preste atenção. O latim era a língua do Império Romano dominante na época, falada pelos soldados romanos e pelos romanos. Por isso era uma língua importante e que tinha sua razão de ser e existir na Palestina. Olha que interessante isto aqui, tá? Então, o latim, não que houvesse sido a língua oficial dos judeus, mas era a língua dos dominadores, né, do Império Romano. Se alguém assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, não sei se alguns de vocês já assistiram, há um momento que Jesus e Pilatos intercambiam um diálogo, e nesse diálogo, Pilatos e Jesus falam em latim, claro, com o closed caption, né, com as legendas, ou em inglês ou em português, mas ali não há uma conversação nem em hebraico, nem em aramaico. Todo o filme foi em aramaico, mas ali, exatamente quando Jesus e Pilatos se conversam, eles se conversam em latim. É da onde veio a nossa língua portuguesa, da onde veio o italiano, da onde veio o espanhol, da onde veio o esperanto, o provençal, o francês e o romanche. O grego era a língua culta, a língua universal. Seria o equivalente ao inglês hoje, uma língua que serve de padrão para as comunicações internacionais. Não era a língua que a plebe, o povão, falava. Então, o povão não falava grego, somente as pessoas cultas, né? As pessoas de um certo nível acadêmico, um certo nível de estudo, é que falavam o grego koiné. O hebraico era a língua-mãe dos judeus, mais religiosa que popular, né? Ou seja, era mais usada no templo que no dia a dia, na comunicação entre as pessoas. Então, as pessoas, elas não falavam hebraico nas ruas, falavam somente dentro das sinagogas, dentro do templo. Era uma língua mais religiosa do que uma língua do dia a dia do povão. Já o aramaico, não. Era uma língua popular da Palestina. Os judeus passaram a falá-la após o cativeiro babilônico, quando ficaram por 70 anos no cativeiro. Olha que interessante, Jeremias 25, versículo 11, fala sobre isso, né? Então, o aramaico passou a ser a língua popular da Palestina. Na próxima aula, nós vamos falar detalhadamente sobre estas instituições e facções comuns, não é, dentro do conteúdo dos 4 evangelhos: o sinédrio, a sinagoga e o templo. Qual era a função do sinédrio, qual era a função da sinagoga e qual era a função do templo? Perfeito, deixa eu voltar aqui, e estou querendo fechar, mas não estou conseguindo fechar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo sair fora. Consegui agora. Maravilha. Vamos à apostila lá no finalzinho, por favor. Lá no finalzinho, temos os nossos exercícios. Está como provão dos evangelhos, tá? O que nós vamos fazer? Para a próxima aula, eu vou corrigir da pergunta 1 ao 11, o primeiro bloco. O primeiro bloco é:
assinale com X a única alternativa correta. É só um X, ok? Aí vocês vão fazer o primeiro bloquinho, que é o número 1, que tem 11 questões, do número 1 ao número 11. Aí temos na página 1 6 questões, e virando a página, nós temos 11. Então, até o número 11, tá? Anotaram aí, então? Vocês vão fazer da número 1 ao número 11, e na próxima aula nós vamos corrigir. Perfeito, gente? Anotado, então? Paramos hoje, então, aqui a aula, já faltam 7 minutos para as 10 horas, terminamos um pouquinho antes, então, na próxima aula, nós já damos continuidade falando sobre o Evangelho de Marcos e, consequentemente, entramos nos slides. Eu vou postar agora, porque termina aqui a aula, os slides para vocês, para não ficar coisa em branco, certo? Vou postar no grupo e depois eu vou postar nos e-mails de vocês. No momento que eu poste no grupo, então fica fácil para vocês fazerem o download ou baixarem da melhor maneira possível dentro dos arquivos de vocês. Alguma perguntinha? Alguma dúvida? Tudo bem esclarecido? Tudo? Maravilha, maravilha. A irmã Isabelle está numa vantagem aí violenta, né? Ela passou na matéria de síntese do Novo Testamento, então sai da frente, gente, sai da frente. O INSE já passou por essa matéria também, eu quero acreditar que sim. Então, o INSE tem essa apostila, então, qualquer coisa, o INSE vai lá na apostila de síntese do Novo Testamento, que ela era parecida, ela é como uma repetição dessa dos evangelhos, né? Porque ela é a síntese, então ela traz a visão de todo o Novo Testamento, né? Então aí ela visualiza de Mateus a Apocalipse. Já essa nossa apostila só foca unicamente os 4 evangelhos, né? Mas se o INSE tem essa apostila, então ele vai fazer a festa. Não vai ter dificuldade nenhuma. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Nosso Deus nos falou alguma coisa nesta noite pela sua santa palavra? Nos falou alguma coisa? A mim ele falou e continuará sempre falando. Vamos agradecer ao Senhor, né, com uma palavra de oração. Vamos pedir nossa irmã Isabelle, ela vai estar abrindo o seu áudio e estará agradecendo ao Senhor nosso Deus por esta aula de hoje. Nossos sinceros agradecimentos ao nosso irmão Kleber, obrigado pelo seu esforço, irmã Isabelle também, Wincy, irmã Jaqueline. Lembrando que os nossos pagamentos do mês que passou agora de novembro tiveram um prazo de ontem. Então, se você ainda que não fez o seu pagamento, faça. Do contrário, já a partir de amanhã, você já vai estar recebendo o avisinho de lembrete. A menos aqueles alunos que já conversaram conosco, né, que não estão podendo fazer o pagamento em dia, então já conversaram conosco e já demos um prazo para alguns dias a mais. Mas se você não é essa pessoa, comunique-se conosco. Se não, vai receber o avisinho já a partir de amanhã, certo? Vamos agradecer a Deus. Muito obrigado a todos pelo esforço que tiveram em estar nesta aula de hoje. Estamos orando uns pelos outros e Deus nos dará a vitória que todos nós precisamos no poderoso nome de Jesus. Irmã Isabelle, uma palavra de oração agradecendo a aula de hoje. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, gostaria, ó Deus, de te agradecer, ó Pai, por mais uma aula abençoada, ó Deus, uma aula onde podemos aprender mais da tua palavra. Graças te damos, Deus. Mais de ti, ó Pai, te damos graça, ó Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo, ó Deus. Eu peço, Jesus, eu coloco o nome dessa escola, ó Pai, em suas mãos, Jesus. Traga mais alunos, ó Deus, para que mais alunos possam ser impactados, assim como nós estamos sendo impactados, ó Deus. Abençoa a vida do pastor Luiz, ó Pai, que de bom grado, de coração tem nos trazido esta palavra, nos ensinado, ó Deus, a tua santa palavra, ó Deus. Eu oro também pela vida de cada aluno aqui presente e dos alunos que não puderam estar aqui também, Jesus. Aleluia, nos guarda, ó Deus, com uma noite de sono, uma noite abençoada, e que a tua palavra aprendida hoje, Deus, venha ecoar em nossos corações e fazer morada, ó Pai. Obrigada, Jesus, nós te agradecemos. No santo nome de Jesus, amém. Amém e amém. Nosso lema para fechar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina.
Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele Para que cresça ele cresça e que eu diminua. e e que que eu diminua. É necessário que ele cresça é necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Muito obrigado. Excelente final de semana, excelente quinta. Um abraço, irmão Kleber. Deus abençoe, irmã Isabelle, Wince, irmã Jaqueline. Até a próxima quinta, se Jesus assim nos permitir. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor. Obrigado.